E aí, pessoal, tudo bem com vocês? De volta aqui com mais um vídeo. Vou fazer alguns vídeos sobre as empresas que compõem as nossas carteiras. Então, vou tentar fazer pelo menos um por semana sobre uma empresa de cada carteira, tá? Então, vou falar sobre uma empresa da nossa carteira de small caps, na outra semana sobre uma empresa da nossa carteira de dividendos, na outra semana sobre uma empresa da nossa carteira internacional de estoques, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre a Taurus Armas. Então, pessoal, a Taurus está aqui na nossa carteira há algumas semanas. Ela está com um custo médio para nós, uma cotação média de 14,99, ou seja, R$ 15, e ela está sendo cotada nesse momento ao mercado a R$ 17,17, nos dando um retorno de 14,5% ou R$ 2.747, tá bom? Então está nos dando um retorno razoável, a Taurus está num momento realmente muito bom, tá? E acreditamos que ela continuará subindo. Eu vou listar aqui, pessoal, alguns pontos, alguns motivos pelos quais eu escolhi a Taurus para a nossa carteira de Small Caps. Eu não tenho nenhuma pretensão de fazer uma análise profunda, eu não sou analista, tá? Então, como um investidor, um pequeno investidor, eu vou fazer aqui uma análise superficial dos principais motivos pelos quais eu escolhi Taurus. Não é uma análise, você não deve sair comprando Taurus porque eu estou listando esses motivos. Eles são positivos para mim, pode ser que para você não seja, não faça sentido para a sua carteira. Então não é uma recomendação para você comprar e nem para você vender essa empresa, tá bom? Tenha muita atenção com o seu dinheiro, conte com uma assessoria profissional para lhe apoiar caso você necessite, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui estão os nossos principais motivos pelos quais eu escolhi a Taurus para a nossa carteira de small caps. A Taurus é uma empresa brasileira que foi fundada em 1939 por dois irmãos lá no Rio Grande do Sul, no início da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Tá? A Taurus é uma empresa que perdeu um pouco há um tempo atrás, aí, em torno aí até 2021, até 2020, 2018, na verdade, ela perdeu um pouco o foco do que ela do que ela se propunha a fazer. Então, ela começou a fazer capacetes, colete à prova de balas, enfim, inúmeros produtos além dos que ela realmente tinha uma vocação para fazer. Então, ela acabou tendo alguns problemas, perdendo um pouco a sua credibilidade, um pouco da sua participação de mercado, da sua qualidade, etc. Então, o mercado passou a não confiar mais tanto em Taurus Armas, né? Os seus consumidores de armas, na verdade. Então, ela foi adquirida pela Companhia Brasileira de Cartuchos, então ela foi reestruturada, ela tinha ainda a figura do armeiro, que era aquele cara que fazia arma de maneira artesanal, então isso levava a muitos erros, tá? Então a Taurus ela se reindustrializou, se modernizou e hoje é uma das empresas mais reconhecidas aí pelos seus produtos de qualidade, pela sua qualidade, sua credibilidade, tá certo? Então a Taurus hoje possui, pessoal, 35% de suas receitas no Brasil, tá? E 65% das suas receitas nos Estados Unidos, tá? Receitas em dólar, o que é extremamente positivo. Então a Taurus hoje ela tem duas fábricas no Brasil, uma no Rio Grande do Sul, uma no Paraná e uma no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Então, obviamente, é bastante positivo. Hoje a Taurus é líder mundial de armas leves, pessoal. Ou seja, pistolas e revólveres, mas ela também fabrica armas um pouco mais robustas, um pouco mais pesadas, então como espingardas, fuzis e por aí vai, tá? Mas o forte dela, que ela é líder mundial, inclusive ela está extremamente melhor posicionada no mercado do que as suas principais concorrentes mundo afora, tá? Nesse mercado de armas leves, ou seja, pistolas e revólveres. O mercado americano ele é muito, ele busca muito a Taurus devido à sua qualidade, credibilidade e também o custo das armas da Taurus é muito mais baixo em relação aos seus concorrentes nos Estados Unidos. Então, o principal mercado da Taurus é realmente o mercado americano, um mercado que cresce em média 7% ao ano e, curiosamente, esse mercado dos Estados Unidos ele cresce mais fortemente no período de eleições, pré-eleições. Então, nesse período, no ano de eleições, o mercado, os consumidores americanos buscam muito a compra de armas. É uma peculiaridade
daquele país, que já vem de uma cultura realmente bastante antiga de armamento naquele país. Então, a primeira emenda americana é o direito do cidadão americano se defender. Então, ninguém pode alterar. Isso é uma segurança realmente para as empresas de armas, tanto dos Estados Unidos quanto aqui da própria Taurus, tá? Então, falando em dívida, pessoal, hoje a Taurus tem 159,5 milhões em dívidas, que é pequena, tá? Para o porte da Taurus, para a sua forte geração de caixa. Então, se a gente for comparar trimestre contra trimestre, pessoal, a Taurus teve uma queda de 27% na sua dívida. E se a gente for comparar ano contra ano, teve uma queda de 65%, o que é espetacular. Eu sempre friso, o resultado da Taurus não veio tão positivo nesse último trimestre de 2022, porém ela teve muitos atenuantes, teve outros pontos positivos que compensaram, né, essa queda da dívida, tá? Então a dívida líquida versus EBITDA da Taurus, pessoal, está em apenas 0,2% apenas em 0,2% contra o 0,23 do trimestre anterior. Então ela se desalavancou, o que é importante. Então a Taurus não precisa de muita geração de caixa para pagar a sua dívida, por exemplo, tá? Então esse é um dos pontos bastante positivo. O lucro da Taurus no quarto trimestre de 2022, pessoal, foi de 125 milhões, o que teve uma queda de 41%. Mas a gente não pode esperar que a Taurus cresça sempre acima da média e supere sempre os seus resultados de um trimestre contra trimestre. É impossível crescer sempre, né, pessoal? Sempre a empresa vai dar uma acomodada e depois ela volta a crescer. Até porque o mercado de armas não é um mercado que cresce de maneira linear ali. Então, tem o mercado americano esse ano, ele decresceu. Na média ele cresce 7%, mas não significa que esse ano cresceu, que o ano passado cresceu 7%, tá bom? Então ela tem uma queda, então teve uma procura um pouco menor de armas dos americanos pelos americanos nesse último trimestre. Então, de acordo com devido a esse lucro aqui de 121 milhões no último tri, pessoal, a Taurus anunciou R$ 1,29 por ação, o que corresponde a 25% do seu payout, que é o payout mínimo obrigatório pela lei das SAs, pessoal, o que corresponde a um dividend yield de 8% ao ano. Significa que a Taurus, obviamente, pode anunciar dividendos extras durante aí, esse ano. Então, se ela anunciar dividendos extras, pode aumentar ainda mais esse dividend yield aí para talvez aí 12, 13, até 15% de dividend yield ao ano. Quem sabe se tornar uma das maiores pagadoras de dividendos da bolsa. E a Taurus também fez uma joint venture com uma empresa indiana chamada Jindal, né, que pode aí trazer bons resultados para a Taurus aí no médio e longo prazo, já que a Índia é um país que tem mais de 1 bilhão de habitantes, 1,2 bilhão de habitantes aproximadamente. É um país que tem vários problemas geopolíticos ali, de fronteiras também, com o Paquistão, com a China. Então é um país realmente de uma cultura armamentista bastante forte, um exército gigantesco. Então a Taurus indo lá, fazendo essa joint venture, levando a sua expertise de fabricação de armas para lá, pode ser que traga bons frutos no médio prazo para a nossa Taurus, tá certo? E aqui, pessoal, eu estou no TradingView, a gente está com o gráfico da Taurus aqui, como vocês podem ver, a Taurus ela teve aqui um período aqui bastante forte aqui de bastante longo, né, de queda. Então, se a gente traçar aqui o nosso gráfico, nós podemos ver a Taurus aqui iniciou uma queda aqui aproximadamente em agosto de 2022, que veio aqui a queda de mais de 50%, que veio aqui até 5 de janeiro, pessoal, de 2023, uma queda bastante longa. Então nós podemos aqui facilmente traçar aqui o nosso gráfico, o nosso canal, tá? Então nós vemos aqui claramente que a Taurus estava no canal de baixa e rompeu esse canal, né? Esse canal ele foi rompido aqui, como eu disse, em janeiro de 2023, confirmou o rompimento e seguiu aqui a sua trajetória. Ficou aqui num período de lateral, né?
Então, nós podemos traçar aqui que a Taurus ficou lateral, manteve aqui esse fundo, não perdeu esse suporte aqui bastante importante, né, que levaria ela a perder, a ter um falso rompimento aí do seu canal de baixa, e ela ficou aqui, pessoal, nessa lateralização, subiu aqui bastante, e aí acabou não confirmando, mas você vê que aqui ela acabou confirmando esse rompimento, tá? Então ela rompeu aqui, confirmou o rompimento e acreditamos que agora a Taurus tem e permaneceu, né, acima da resistência. Então acreditamos que agora a Taurus tem tudo para ir buscar ali os 23, 24 reais, são as suas máximas históricas. Eu, como investidor, pelo menos acredito nisso. Então, nós agora podemos traçar aqui tranquilamente um pequeno canal de alta que se formou e podemos então nos mantermos na Taurus enquanto ela ficar nesse canal de alta. Então, enquanto a Taurus estiver dentro desse canal de alta, não perder esse canal de alta, nós continuaremos posicionados em Taurus Armas, tá? Então, essa é a minha estratégia, não significa que você precisa manter essa estratégia, que você acredite nessa estratégia, mas eu lhe convido aí a acompanhar, né, essa minha estratégia. Será que ela funciona? Será que dá certo? Tem muita gente que acredita que não, tá? Então, por exemplo, se a Taurus perder aqui esse canal de alta e confirmar para baixo, a gente estopa a operação em Taurus e sai, tá bom? Então essa é a minha estratégia, não estou recomendando que você siga, não estou dizendo que eu estou correto, eu apenas acredito nessa estratégia que eu sigo nesse momento, que é uma estratégia de curto, médio prazo, baseada em análise fundamentalista, aliada a uma análise gráfica. Então, nada impede que a Taurus rompa esse canal para baixo, a gente saia de Taurus, a Taurus volte a criar novo canal de alta e a gente volte de novo para a Taurus, tá bom? Então, esse é um dos pontos. Vou só mostrar aqui para vocês um bom exemplo para ficar mais claro, PetroRio. Então, ó, PetroRio, ela estava nesse canal aqui, quando ela perdeu esse canal aqui de alta, pessoal, a gente saiu de PetroRio. Então, quando ela perdeu esse canal aqui de alta, que tá aqui, se você traçar uma linha, a gente vai ver que tinha um canal de alta, eu saí de PetroRio. Então, desde então, a PetroRio caiu fortemente aqui para a casa dos R$ 29. Então, saiu de R$ 42,95 para R$ 29,64, tá bom? Então, esse é um dos pontos importantes aqui. E quando a PetroRio rompeu o canal de baixa, nós voltamos de novo para a PetroRio, tá bom? Então, mesmo quem nunca viu uma figura dessa, vai analisar e ver que aqui tinha um canal de baixa, foi rompido o canal de baixa e agora se forma um novo canal de alta, tá certo? Então, essa é a minha estratégia. Não significa que você precisa acreditar nela e repetir, copiá-la, tá bom? Tenha a sua própria estratégia, isso é importante. É isso aí, bons investimentos, um abraço e até a próxima.